Vamos estudar o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Hoje nós iremos estudar o capítulo 8º da segunda parte, Expiações Terrestres. Letil é o capítulo que nós iremos estudar. Este irmão desencarnou em abril de 1864 e foi evocado na Sociedade Espírita de Paris. Então vamos já à leitura, a vida resumida do Sr. Letil, lembrando que esse irmão tinha um conhecimento espírita. Em texto: Letil, este industrial que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864, de modo horroroso, incendiando-se uma caldeira de verniz fervente. Foi no abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido, achando-se na oficina apenas com um rapaz de aprendiz. Ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio à distância de mais de 200 metros. Ainda assim sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até ao último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. Em toda esta cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. Então, meus amigos, foram inicialmente o resumo. Vamos agora à evocação em 29 de abril de 1864, pela Sociedade Espírita de Paris. Em texto: evocado na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte e ainda sob a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: profunda tristeza me acabrunha, aterrado ainda pela minha trágica morte. Julgo-me sob os ferros de um algoz. Ó minha bem-amada, não chores, que em breve estas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade, porém a lembrança, neste caso, vale pela realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo, e agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que me não deixa, desde que exalei o último suspiro. Era o meu anjo de guarda, que, silencioso e mudamente, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: vem, meu filho, torna a ver o dia. Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso que por mim se sacrificara, e ele me disse: estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós. Meus amigos, interrompendo a leitura, ele descreve a situação que ele está vivendo após morte, após desencarne, e ele considera que a orientação e o conhecimento do espiritismo fortaleceu o seu espírito, o seu coração. Então, voltemos à leitura para que a gente tenha noção de mais informações preciosas para a nossa caminhada aqui na Terra. Em texto: eu procurava o lar, onde sempre, em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. Interrompendo a leitura, agora ele está descrevendo que ele voltou para o lar após o seu desencarne em visita, e vejamos a impressão que ele teve. Em texto: eu procurava o lar, onde sempre, em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica.
Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo e, como vidíssimo, disse ao meu guia: ó, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá tenho sofrido menos, e se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos, seria quase feliz. O irmão ele expressa, interrompendo a leitura, essa sensação de tristeza natural. Nós somos humanos, e ele agora vai nos informar, meus amigos, a respeito o porquê que ele viveu essa experiência de desencarnar nessas condições, queimado, qual as razões de vidas passadas para que ele pudesse experienciar essa profunda dor. Lembrando que este livro identifica a noção de justiça divina, e o irmão ele vai agora expressar ao Sr. Letil quais as razões de ele viver esse resgate espiritual de natureza dolorosa, mas expressa a justiça divina. Então vamos à leitura. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Vai para 2 séculos, mandei queimar uma rapariga, inocente como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Os amigos, interrompendo a leitura, lembrando que este irmão está revelando o porquê que ele viveu essa experiência de morrer queimado nas condições já relatadas anteriormente. Ele foi um inquisidor que vitimou uma criança em vidas passadas. E agora ele vai exaltar a justiça divina na Sociedade Espírita de Paris, em texto. Ó, quanto és grande, justiça divina, a ti submetido. Permiti a mim mesmo não vacilar no dia do combate, e ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei, e vós me perdoastes, ó Deus. Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente, essa lembrança é que me faz sofrer. Interrompendo, meus amigos, vamos agora à conclusão da vida resumida do Sr. Letil pela Sociedade Espírita de Paris. Em texto: o caráter do Sr. Letil na última reencarnação prova quanto o seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento como das boas resoluções previamente tomadas. Mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era que suportasse como homem o suplício a outrem infligido, e mais ainda, a resignação que felizmente não abandonou nessa terrível contingência. Certo, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é que eu as mereci. Então isso, meus amigos, foi a vida do Sr. Letil, que em vidas passadas ele foi inquisidor, vitimou uma criança, e ele, 2 séculos depois, reencarna na França e resgata o seu passado. Justiça divina. Vamos nos ajustar às leis de Deus, às leis naturais,
E quem tiver interesse, tem uma questão do Livro dos Espíritos, 614, em que em sua resposta esclarece a respeito das leis divinas, das leis naturais, e diz que só seremos infelizes quando afastamos das leis naturais, das leis de Deus. Fique na paz e que possamos viver de forma equilibrada e buscando os valores do Altíssimo. Que Jesus nos abençoe.